Ouviremos a seguir, vereador Túlio Camargo. Tem 15 minutos com direito à concessão de apartes. Senhor presidente, caros colegas vereadores, cumprimento aqui também o excelentíssimo senhor prefeito que nos honra, ele que é sempre, e ele assim o diz, é sempre um vereador desta casa, conhece de perto as angústias, os anseios, as aflições de cada vereador aqui, que aqui vem com a melhor das intenções, no sentido de bem representar a nossa comunidade. Eu cumprimento a dileta plateia, muitos nomes aqui já nominados, senhores, senhoras, amigos do esporte. Cumprimento ali esse importante secretário da administração, na área de finanças. A gente sabe o quanto é importante um secretário eficiente, competente nesta área que é primordial, que é a área de finanças, senhor Lavério, um homem sério. Muitas vezes está aqui com a gente, fazendo alguns esclarecimentos, e hoje, na maior boa vontade, ele vem aqui e nos diz da necessidade de apresentar uns vetos em relação às nossas emendas, mas que depois elas serão devidamente adequadas, ajustadas em relação ao PPA, e são reivindicações, secretário, que tenha certeza diz respeito também aos anseios da nossa sociedade. Nós apresentamos esses pedidos porque fomos procurados, essas emendas, seja na área da educação, na área da saúde, pontos de ônibus e por aí vai. Então eu tenho certeza que os senhores haverão de buscar um caminho no sentido de que nós possamos conjuntamente fazer valer essas emendas. Tenho certeza que é a preocupação de todo o Executivo. E eu até aproveito, hoje acho que é a última sessão, senhor presidente, para fazer aqui, então, alguns apanhados, eu anotei ali, sobre algumas coisas. O ventilador aqui está me atrapalhando um pouco. Mas foi muito oportuno, falando em secretários, essa atenção que o Executivo nos deu quando eu o procurei, e com a nossa Comissão de Justiça, quando fomos aqui discutir e votar a lei orçamentária, e os secretários estiveram todos aqui, dando explicações, trazendo informações das projeções do que é pretendido para o próximo ano. A gente sabe das dificuldades financeiras que passa praticamente todos os municípios em nosso país, mas eu acho que esse diálogo que houve entre legislativo e executivo, através do prefeito, seus secretários e os vereadores desta casa, foi muito oportuna. Os vereadores aqui também puderam fazer várias sugestões, puderam tirar várias dúvidas. Eu espero que esse encontro que nós tivemos aqui se repita em outros anos. Eu gostaria também de mencionar aqui alguns temas que foram abordados por mim, por outros colegas, e que eu entendo de extrema importância. Nós tivemos este ano realmente um ano atípico, né? Tivemos aí o prefeito que foi eleito presidente por esta casa, que assumiu a maioria do ano como prefeito, mas ele não podia, muitas vezes, tomar algumas decisões difíceis, porque ele não sabia se seria reeleito ou se seria eleito ou não. Então, realmente, as coisas aconteceram, mas foi uma administração muito prudente este ano. E aí ele veio ser eleito e a gente viu que, mesmo assim, algumas coisas avançaram. Eu fiquei muito contente de ver que, embora um convênio da outra administração, mas esse ano foi dado andamento, com pedidos nossos, com reivindicações, e hoje o asfalto lá no Alto do Vitória é uma realidade. Então a gente viu que o prefeito assumiu realmente essa bandeira, e as ruas de 21, 22, 23, 24, 25, né, hoje estão pavimentadas, a população está satisfeita, e era um antigo sonho daquela população, uma população ordeira, uma população pacífica. A gente viu no começo da administração aí a operação tapa-buracos,
né? Isso foi muito importante, a cidade realmente estava com muitos buracos, e agora a gente sabe que as coisas haverão de se normalizar, e o que a gente espera é que haja realmente um trabalho de recapeamento total dessas ruas, e a gente sabe que isso até vai ser muito mais econômico para o município, dá muito mais conforto para as pessoas, os carros não vão sofrer tanto. Então, realmente, eu acho que essa operação tapa-buracos, hoje quase que ninguém mais fala nisso, mas eu me lembro que no começo do ano era o grande anseio da nossa população, e a gente viu que muitas ruas receberam esse benefício. Eu gostaria de falar também de uma comissão nossa, a Comissão de Industrialização, e a gente acompanhou de perto, estivemos com o prefeito algumas vezes, e viu aí essa luta dele, e através de reivindicações nossas, no sentido de se retomar essas áreas que foram doadas para indústrias e que nada fizeram, não cumpriram, né, o que foi avançado quando da doação dessas áreas. Essas indústrias tinham um prazo para serem construídas, e são áreas valiosíssimas aqui em todo o entorno do município. Então a gente viu, por exemplo, aquela indústria ali, aquela área que foi doada ali para uma indústria, nas proximidades da Tortuga, mais de 100 mil metros. Hoje já tem uma placa lá colocada pela administração, uma área que está praticamente retomada, e outras áreas mais, em torno de 1 milhão de metros quadrados. Se essas indústrias vêm, pegam a área e não constroem, é natural que elas sejam devolvidas para que se busque novas indústrias, indústrias sólidas que venham para cá para gerar emprego e renda para o município. Então, eu acho que isso foi muito importante. Eu acho também que um outro tema que nós já abordamos aqui, hoje ainda havia um requerimento, acho que do vereador Abner, nós já fizemos também alguns requerimentos nesse sentido, é a nossa preocupação de vermos aí, a gente vê que toda sessão é levantado esse tema, os loteamentos clandestinos que vão acontecendo em nossa cidade, pessoas que não têm compromisso nenhum com o município, vêm, picam a área de qualquer jeito, sem respeito algum à lei de urbanismo, sem respeito algum à lei 6766, e vão deixando o problema, vão fazendo os loteamentos, quando a obrigação do município, do loteador, realmente é dar toda a infraestrutura, guias, sarjetas, iluminação, redes de água, de esgoto, e na verdade eles vão vendendo, e o que é pior, muitas vezes eu recebo em meu escritório pessoas que compraram esses terrenos, vereador Rodrigues, e depois eles são surpreendidos até com ações de reintegração de posse, porque foi vendido áreas que não eram daquele que a vendeu, que vendeu essa área. Então, até nós já pedimos aqui ao departamento da prefeitura, lá do Manuel, que divulgue o quanto puder com placas, para que as pessoas, quando for comprar um lote, um terreno, procurem a prefeitura, ver se existe realmente aquele loteamento, procurem o cartório de registro, para ver se lá existe, né, se está em perfeitas condições aquele loteamento, porque o que nos preocupa é o seguinte, as pessoas estão vindo para Mairim, que se recebeu todos de braços abertos, mas o que a gente não quer é que aconteça aqui o que nós vimos acontecer com Itapevi, Jundiaí, ou seja, pessoas que vêm para cá, elas não têm emprego, elas muitas vezes doentes, enfermas, e será que o nosso município hoje tem condições de receber esse povo que está chegando aos poucos? Quer dizer, nós vemos aí que nós não temos creches suficientes, né? Nós não temos escola suficiente. Será que nós vamos ter água suficiente? Será que nós vamos ter emprego suficiente? Né? Então, a cidade quer sim receber muita gente, gente boa que venha para cá, mas a cidade tem que estar preparada, a cidade tem que estar, assim, eu digo no sentido de oferecer condições a essas pessoas que vêm para cá. Elas vêm, muitas encostam ali na obra social, precisam de medicamento, de remédios, né, do hospital. Então, eu acho que o começo começa se cerceando. Nós ouvimos isso do secretário aqui de obras, o Luiz Carlos, ele disse que tem essa preocupação também, ou seja, é preciso que haja uma fiscalização rigorosa em cima disso. Por outro lado, eu gostaria também de falar de uma satisfação nossa em ver que houve uma preocupação
do Executivo em se criar aqui uma sala para o SEBRAE. Eu estou só fazendo um apanhado aqui das coisas que nós vimos acontecer, são, né, muitas coisas boas, mas o SEBRAE é fundamental, é um serviço de orientação para essas pequenas empresas, essas médias empresas. Eu volto a insistir nisso, muitos abrem pequenos comércios, ficam 2, 3 meses, investem o que tem e o que não tem, pegam lá o fundo de garantia e acabam quebrando. Por quê? Porque eles precisam de uma orientação, eles precisam, muitas vezes, de um planejamento, e isso quem pode oferecer é o SEBRAE. O prefeito destinou aqui 2 funcionárias que fizeram cursos, né? Nós estivemos lá até na inauguração. Eu acho isso muito importante porque muita gente hoje realmente recorre a montar esses pequenos comércios, essas pequenas empresas, porque não tem condições, não consegue emprego. Então já é até um ato de desespero. E aí elas vendem o carro, vendem o que tem, o que não tem, fazem empréstimo e muitas vezes acaba a coisa ficando pior ainda. Por outro lado, eu gostaria de dizer, senhor presidente, senhores vereadores, que nós hoje apresentamos um relatório desta comissão que fizemos aqui sobre a proteção animal. Estamos encaminhando, eu, o vereador Rafael, o vereador Paulinho, fizemos essa comissão. A gente tem que ter, nós temos a preocupação sim com a saúde, até fiz um requerimento nesse sentido em relação ao PA, fazendo vários questionamentos. A gente sabe que quando essa empresa que aí está foi contratada, ela oferecia ótimas condições, ela dava um perfeito atendimento, e a gente não sabe por que motivo, me parece que houve um relaxamento agora no final. E nós não temos culpa, o Executivo não tem culpa, o secretário de Saúde não tem culpa, porque de repente as coisas começaram, né, a entornar, e a população tem nos questionado. Então nós temos essa preocupação, fizemos um requerimento nesse sentido, mas eu também, me desculpe, mas eu tenho uma preocupação também com os nossos animais. Então a gente pede aqui também um abrigo municipal para os animais, né, para que seja cuidada da integridade dos mesmos, né? A gente sabe como é triste ver aí animais muitas vezes sendo espancados, passando fome, morrendo, animais muitas vezes doentes e que precisam de uma atenção. Então nós estamos aqui encaminhando também ao Executivo esse relatório, pedindo, né, para que seja feito, se possível, um abrigo, um centro de zoonose, porque acho que isso é fundamental. Ficamos contentes também de saber que aquela preocupação nossa com essa área que foi destinada ao Senai e que está parada, né, a gente, como resposta aqui do Executivo, viu que então a Prefeitura já esteve com o Senai, eles estão novamente revendo a área, vendo as divergências ali de metragem que houve ali com aquele viaduto, né, com a duplicação, e a gente espera então que agora o Senai realmente construa ali uma escola técnica muito mais moderna, mais aperfeiçoada, em favor da nossa juventude. E no mais, eu quero dizer que, da nossa parte, esse ano, o que nós pudemos fazer em termos de requerimento, de projetos, eu sei que muitas vezes os requerimentos dão um certo trabalho lá para os secretários do prefeito, mas é como o vereador Giovanni falou aqui, é uma das nossas funções, pedir informações, procurar saber, questionar, e com isso, a gente muitas vezes, e o vereador tem toda a razão, está ajudando a administração, está mostrando às vezes onde está pegando o problema, né? O Executivo, os secretários muitas vezes não têm esse contato tão grande como nós temos hoje com a população. O vereador é a ponte que liga o povo ao Executivo, ao prefeito. Então realmente nós levamos indicações, requerimentos, proposituras, e essas respostas que vêm são muito importantes, porque com isso a gente pode levar a nossa população. A gente sabe que a população hoje, muitos estão contrariados, a gente vê aí nas redes sociais, quando a gente posta algum pedido, né, alguma coisa que a gente fez, a gente vê que muita gente gosta, aplaude, e tem muita gente revoltada, e com razão, né, Paulinho? Porque a gente vê tanta coisa errada hoje no cenário político, principalmente a nível federal, né? A gente vê o que está acontecendo no Rio de Janeiro, pessoas que foram eleitas como senadores, governadores, presidente, para cuidar da população, e a gente vê a roubalheira, a canalice, a sem-vergonhice, o desvio de tantos milhões, de tantos bilhões, e isso é revoltante. Pessoas com a maior cara de pau que estão aí solapando, né, o dinheiro público,
E quanto a gente vê que nos hospitais aí, quantas pessoas morrendo, a gente vê a compra de votos lá no Palácio, a gente, né, por parte lá no Congresso, milhões para cá, milhões para lá. Outro dia ainda foi com tristeza que a gente viu uma criança numa escola pública ali próximo ao Palácio do Governo, próximo ao Congresso, desmaiar. Uma criança de 8 anos foi socorrida, foi levada para o pronto atendimento, e quando ela voltou a si, quando ela recuperou, ela disse, só para encerrar, senhor presidente, que a última refeição dela tinha sido um dia anterior, uma aguinha com fubá. Então a gente fica realmente revoltado, e a gente entende muitas vezes a revolta da população, mas da nossa parte a gente tem feito o que pode aqui, e mais uma vez a gente agradece então ao Executivo que está sempre atendendo às nossas reivindicações. Obrigado, senhor presidente.